Hoje a Record News vai exibir às 10h30 da noite o documentário Raízes do Araguaia. É uma obra feita pela Record Goiás e que mostra a beleza e também a história, principalmente envolvendo um processo de recuperação desse rio que é tão importante para o país. Para falar sobre esse documentário, a gente recebe aqui Leonardo Habib. Ele que é diretor de jornalismo da Record Goiás. Leonardo, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Rafael, boa noite a todos os amigos que estão assistindo a Record News. Prazer é todo meu falar com vocês, falar desse projeto maravilhoso da Record Goiás e que vai mostrar um pouco das belezas aí do Rio Araguaia. Leonardo, eu tive a possibilidade de acompanhar esse trabalho, sem sombra de dúvida, as imagens que as pessoas vão ver a partir de hoje aqui na tela da Record News, elas são incríveis. O texto do Carlos Magno, absolutamente poético e consegue retratar o tamanho da dificuldade, mas também da beleza de tudo que vocês acompanharam por 12 meses. Eu queria muito ouvir de você explicar para quem está em casa nesse momento o processo de elaboração e também de refinamento para entregar um conteúdo como esse que mostra uma região tão importante do nosso país e que passa por uma revitalização tão necessária. Pois é, Rafael, o projeto Unidos pela Araguaia, ele teve início em 2019. A nossa produção começou há cerca de um ano. A gente mostra todo esse processo de revitalização, como que o projeto tem colocado na cabeça dos ribeirinhos, das pessoas que moram à beira do Rio Araguaia, a importância desse rio, que é um patrimônio não só dos goianos, mas de todo o Brasil, porque o rio percorre 4 estados, né? A nascente dele é aqui em Goiás e ele percorre 4 estados do Brasil. Então, foi um processo que envolveu mais de 40 pessoas, mais de 40 profissionais. O Carlos Magno, que é o nosso repórter, com mais de 40 anos de experiência, contou essa história. Ele percorreu quase todo o estado, foi com a nossa equipe, teve direção de fotografia, produção, drone. Então, assim, é um espetáculo de imagem, é um espetáculo de jornalismo também. A gente que é jornalista, eu como jornalista acompanhei também o processo de perto. Eu acho que o telespectador vai se surpreender. Ficou uma obra-prima mesmo que vai mostrar, como eu disse, as belezas do Rio Araguaia, que é um patrimônio goiano e um patrimônio do Brasil também, um rio tão importante quanto esse. Você fala dessa produção que a gente vai conseguir ver imagens e vai mostrando exatamente, inclusive esse momento anterior, ali de 2018, nós vemos essa região e esse ato, esse rio que é tão importante, que passa por 400 municípios e vai cortando ali 4 estados, que sofreu os impactos dessa degradação, principalmente, e eu acho que isso tem uma leitura muito importante nesse documentário, de como os próprios produtores, sem saber, muitos deles prejudicavam essa área, onde eles têm os seus terrenos, têm as suas fazendas, mas utilizavam um método ali herdado de muitos deles, achando que aquela era a maneira correta de lidar e de fazer o desmatamento e o corte de árvores. Tem um caso que me chama muito a atenção, que é de um produtor chamado Marcelo, onde ele fala que herdou do próprio pai um modo de cultivo que era muito diferente e que ele, em certo momento, disse que achava que fazia o trabalho que, na visão dele, era o mais acertado. Mas que quando ele é chamado para fazer essa mudança, a primeiro momento ele fica um pouco mais arredio, mas depois entende a importância de um trabalho como esse, né? Perfeito, Rafael. Acho que você resumiu aí de maneira perfeita um pouquinho do que a gente quer mostrar nesse documentário. A história do Marcelo é uma história muito bonita. Acho que quem tiver a oportunidade de assistir o documentário hoje, mais tarde, aqui na Record News, a partir das 10h30, vai se surpreender com essa história, porque ele conta exatamente isso, que a maneira como ele aprendeu a buscar a fonte no Rio Araguaia era desmatando na cabeceira do rio. E só depois, ele falou que aprendeu isso com o pai dele, que aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô. Era uma maneira que vinha passando de geração para geração e que agora, há poucos anos, o filho dele, depois de chegar de uma palestra, virou para o pai e falou: pô, pai, mas eu acho que a gente está fazendo errado. Se a gente preservar a cabeceira do rio, plantar árvore, plantar alguma coisa aqui que possa preservar a cabeceira nascente do rio,
a gente vai estar preservando a natureza e, consequentemente, preservando o Rio Araguaia. Então, assim, são histórias como essa que no documentário a gente vai mostrar, não só do Marcelo, mas de outros tantos produtores que estão aí trabalhando gerações e gerações com a água do Rio Araguaia, abastecidos pela água do Rio Araguaia, e que eles vão mostrar como que pequenas ações que foram encabeçadas com esse projeto Unidos pela Araguaia, como essas pequenas ações desmembraram uma maneira de deixar o rio ainda mais bonito, ainda mais rico, ainda mais caudaloso. Eles vão mostrando, Leonardo, tem um outro ponto que é super específico, como esse reflorestamento ele vai acontecendo. E tem um ato que o Magno vai mostrando, que é justamente a importância desse movimento de levar para o bioma aquilo que é nativo, aquilo que precisa ser replantado naquela área. Quem acompanhar com a gente a partir hoje das 10h30 vai perceber que eles vão fazendo um trabalho de cultivo e de levar tudo isso com muita calma e fazer esse replantio juntamente com esses produtores, as pessoas que estão ali no dia a dia. Já é possível também acompanhar, Leonardo, que isso que começou em 2018, esse processo, já tem árvore e também aquela região onde era tudo seco. É possível ver esse movimento já florescendo. Já é possível ver, Rafael. É impressionante. As pessoas que nós entrevistamos aí no meio do caminho, no processo do documentário, elas falam exatamente isso, que num espaço onde não tinha o costume de se plantar árvore, se plantar a vegetação nativa, né, que é a vegetação do cerrado, hoje já tem árvores grandes, árvores com mais de 2 metros, 3 metros de altura, que com certeza ali preservam as nascentes, as beiradas do rio, que podem deixar o rio ainda mais bonito. E eu queria aproveitar aqui também, Rafael, que a gente estava mostrando aí algumas imagens, vocês devem ter percebido que apareceram imagens dentro de um cinema. Queria ressaltar a importância que foi, nós fizemos a apresentação do documentário no dia 26 de agosto aqui em Goiânia, num cinema aqui da cidade, com a participação de autoridades, a participação do governador Ronaldo Caiado, que o projeto Juntos pela Araguaia é um projeto do governo do estado, autoridades, direção da Record News, direção da Record Goiás, autoridades locais, o prefeito Sandro Mabel. Então, assim, foi um lançamento que foi um sucesso, sala lotada, muita gente prestigiou, foi com a apresentação do próprio Carlos Magno, que foi o diretor e editor do documentário. Então, assim, além da importância do nosso documentário, eu acho que, assim, ter o prestígio do próprio governador e das autoridades locais aqui foi para a gente um motivo de muito orgulho. Foi muito bacana e eu acho que a gente está abrangindo hoje para mostrar isso em âmbito nacional. Como eu disse, eu acho que o Rio Araguaia é um patrimônio brasileiro, não é um patrimônio somente goiano. É um rio que ele é mais antigo que o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um rio maior, mas o Rio Araguaia ele tem uma importância aqui para a região, não só para a região centro-oeste, como eu disse, o rio deságua lá no Pará. Então, assim, é um patrimônio do brasileiro. Eu acho que o telespectador da Record News vai se encantar em assistir esse documentário hoje, a partir das 10h30. Não, Leonardo, hoje eu estava acompanhando e analisando algumas informações. Eu confesso que desconhecia os milhares de anos do Araguaia. São 65 milhões de anos. O Magno ainda assista no finalzinho do texto. Possivelmente alguns dinossauros já se banharam ali no Araguaia. Inclusive muito mais antigo do que o próprio Rio Amazonas, que ali está na casa dos seus 9 milhões de anos. Mas é um senhor de respeito, como ele fala muito. E eu acho importante a gente ressaltar isso, que você disse, que o documentário vai mostrando a importância dessa união de forças. O próprio governador Ronaldo Caiado, que sobrevoou essa área antes da implementação do projeto. Nós temos também um instituto ligado e fazendo trabalho com os produtores. E é muito importante essa união para que nós consigamos acompanhar um trabalho dessa magnitude e que hoje vai ser exibido, né? Exatamente. Essa história que você contou, Rafael, também é muito bacana, também está contemplada no documentário. O próprio governador Ronaldo Caiado, em 2018, quando ele era candidato ao governo do estado, ele sobrevoando ali a região do interior do estado, onde o Araguaia passa, ele falou nem foi como projeto de campanha, ele comentou com algumas pessoas próximas, ele conta para a gente isso em entrevista, que ele iria dar um jeito de reflorestar e ajudar a preservação do Rio Araguaia. E, de fato, aí você vê agora, 6 anos, 7 anos depois, de fato, o projeto tem sido um sucesso. Acho que é um dos maiores projetos de
de reflorestamento e preservação ambiental, não só do Brasil, como do mundo. Eu acho que a gente consegue mostrar isso com uma riqueza de imagens. Você citou algumas vezes aí, eu também queria ressaltar aqui também o texto do Carlos Magno, um texto impecável. Como eu disse, um jornalista reconhecido, muito tempo de estrada. Eu acho que ele conseguiu retratar isso é um goiano raiz, como diz aqui, um goiano pé rachado. Então, assim, o Carlos Magno consegue mostrar com muita delicadeza as belezas do Rio Araguaia. Leonardo, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Parabenizo, em nome da Record News, toda a equipe que trabalhou muito durante um ano para conseguir resumir de uma maneira eficaz e também muito poética todo esse trabalho realizado. Mais uma vez, muito obrigado e mande aí as nossas congratulações a toda a equipe da Record Goiás. Eu que agradeço o espaço, Rafael. Muito obrigado. Reforço aqui o convite, então, para quem tiver disponibilidade, assistir hoje, a partir das 10h30 aqui na Record News, o Raízes do Araguaia. Um grande abraço a todos aí. Obrigado à Record News, obrigado a todos vocês. Obrigado, Leonardo. Até mais. Então, fica o recado. O Doc Record News exibe hoje, às 10h30 da noite, o documentário Raízes do Araguaia. Tá incrível, você não pode perder. Hoje mostramos uma palhinha do que vem pela frente, mas te disse, é um texto primoroso, as imagens são incríveis. 10h30 aqui na tela da Record News.